Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar mostrando aqui nosso plugin Server HTTP Pro. Ele é um sistema de gerenciamento de jogo para você conseguir fazer o gerenciamento de jogo online, né? Para ficar mais fácil de você pegar a informação dos jogadores, o que você for armazenar lá, você consegue obter essas informações, você consegue enviar requisições para dentro do jogo, você consegue spawnar alguma coisa que quiser, principalmente para aqueles jogos que você quer ter mais engajamento, você quer spawnar uma coisa num lugar aleatório para as pessoas que acharem ganhar, algo assim do tipo, entendeu? Mas ele é bem completo, você consegue fazer bastante coisa com ele. Bom, então vou mostrar aqui como é que funciona. Vamos estar criando um mapa novo, só para não ter esse mundo gigante. Vamos salvar aqui. Olha como no mapa mesmo. E aqui a gente vai iniciar Bom, aqui a gente passa a nossa inicialização. E aqui a gente coloca a nossa URL. Padrão 127.0.0.1, que é o localhost. E a porta 8080. Pode colocar qualquer porta aqui, mas vamos colocar 8080 só para facilitar. Vamos salvar. Aqui a gente não precisa mexer mais. Agora vamos criar um Game Mode. E basicamente é no Game Mode que faz todo o gerenciamento de um jogo online. Que o Game Mode é onde os clientes não têm acesso. O Game Mode é a parte do servidor do jogo. Então a gente cria aqui um Game Mode. E vamos atribuir ele ao nosso World Settings. E vamos colocar ele aqui. Mas vamos editar ele. Bom, começar limpando nosso armazenamento. Ele tem um armazenamento interno, onde você consegue armazenar todos os dados que você quiser lá dentro dele, né? Para não ficar deixando tudo aqui solto, você pode já ir salvando todo no armazenamento. Ele salva em JSON, então isso facilita na hora de fazer a requisição. A gente dá um clear, que a gente instancia o nosso HTTP server. E aqui a gente dá um assign para a gente obter nossas requisições. Aqui a gente promove para variável nosso socket, nossa URL, nosso body. O socket, ele é a thread que está funcionando, que está rodando. Na hora que a gente faz a requisição, ele gera uma thread e aqui a gente passa o socket para ele para a gente finalizar essa thread depois, para não ficar rodando em segundo plano e consumindo memória, né, do computador. E a gente faz um switch dos métodos. Aqui são todos os métodos: get, post, put. E a gente faz separação. Então vamos pegar agora a nossa URL. Vamos dar um switch. Essa URL, ela é aquela requisição que a gente faz, ou seja, nossa URL, no caso 127.0.0.1, 2.8080, aí esse barra alguma coisa que é essa nossa URL aqui. No caso, a gente
vamos passar lá get status. Então ela vai chegar aqui como get status. Então a gente coloca aqui barra get status. Não pode esquecer de colocar barra, porque senão ele não identifica. E vamos passar também. Tem como você criar uma página para você fazer esse gerenciamento, né? Aqui você já faz a conversão, você coloca o código em HTML nele e você já tem a página, já fica tudo direto nele. Vou mostrar aqui agora como que faz. E a gente faz um barra manager. Vamos fazer tudo aqui primeiro, depois eu passo as requisições. Vamos fazer um post aqui também. No post a gente vai fazer um stop server e vamos fazer um spawn para a gente spawnar um objeto no jogo. E a gente passa o URL. Por enquanto vai ser só esses dois. Os outros é praticamente a mesma coisa. Você vai passar as URL que você vai precisar, né? Que você vai fazer o request. E a gente pega a nossa request. Não. Response. Que a gente passa no socket. Nosso get status, vamos passar o status do que está salvando. Vamos salvar um negócio aqui. Vou colocar um add http. E a gente pode salvar um simples com um dado só, e aqui a gente pode salvar um array com vários dados de uma vez. Aqui você vai passar vários e ele já vai salvar tudo armazenar tudo dentro já da nossa variável de armazenamento. E vamos passar só um simples mesmo, só pra gente pegar ela na nossa requisição. Vamos passar aqui em user. E o value vamos passar meu nome. Então aqui a gente vai fazer um get all. A gente pode fazer um get por key também, pela chave ou pelo ID também. Pelo ID. Pela aqui a gente vai passar aqui que a gente quer, né? A gente pode passar user, ele vai pegar pela aqui. Mas aqui a gente vai pegar tudo de uma vez. Aqui a gente vai passar um OK, falando que tá tudo certo. É bom não esquecer de mandar o response para poder saber que ocorreu tudo certo. Mas se caso você não colocar, ele tem um time de 10 segundos que caso, se não tiver um response, ele envia um response falando que não teve nenhum retorno do servidor. Mas tem um time de 10 segundos. A gente pode estar alterando esse time também, caso você precisar de um time maior. Às vezes você tem um código muito grande e aí ele precisa de um time maior de 10. Então a gente altera para 20 aqui. A gente coloca lá, a gente vai querer o time, né? Mas aqui a gente vai deixar nos 10 segundos só para deixar padrão. Então aqui agora a gente vai criar nosso HTML. Vou copiar aqui. Aqui é a mesma coisa. Aqui no status a gente vai selecionar o HTML, que é para especificar que vai ser um HTML. Então aqui a gente pega nosso conversor para HTML. Vou deixar aqui. E aqui eu vou colocar um código que eu já deixei pronto aqui, um código bem simples de HTML, uma página bem simples, né? Só com um botão fazer um request, uma requisição de get. Nesse get aqui eu deixei para me digitar, mas
Como só fiz um, eu vou ter que colocar ele. E o manager é pra gente jogar na página lá, pra ele puxar o HTML. E também deixei um botão de spawn. Já pronto pra gente spawnar um cubo lá dentro do nosso jogo. E a gente passa... Stop server. Opa. Op. Socket. E a gente pode passar vazio, não precisa especificar nada. Mas se quiser, pode adicionar alguma coisa que você recebe a informação lá, né? Pra você saber que tá tudo certo. Aqui eu vou fazer um outro... default aqui. Que é se caso passar alguma URL dessa que não esteja aqui, ele retorna que não foi encontrado. A gente passa aqui, o código a gente passa not found. E não foi encontrada a URL que pediu. Você pode especificar, né? Colocar lá que não foi encontrada. Vamos deixar em branco mesmo. E aqui a gente vai fazer um custom aqui, um custom event, chama de spawn. Vamos spawnar um cubo no nosso player start aqui, que tá mais fácil, já tá ali. Então vamos os atores da classe. Como só tem um, a gente seleciona ele mesmo. Deixar no 0, que é o único que tem. E aqui a gente pega get actor location. E a gente passa um spawn actor of class. Aqui eu deixei já um cubo pronto. Para facilitar, vamos spawnar ele aqui. Ele é bem simples, ele não tem nada, é só o cubo mesmo, só para a gente ter alguma coisa para spawnar. Ele só tem um cubo aqui, não tem mais nada. Aqui a gente divide e coloca no location. Beleza. Agora a gente dá um spawn. O certo aqui é no evento fazer a verificação se deu tudo certo, se deu ok. Se não, a gente passa um response de que não deu certo, que teve algum erro, para poder avisar na requisição, né? Para saber que se deu certo ou não. Mas aqui é só a demonstração, vamos deixar ele só direto como ok. Deixa eu ver, ok, HTML não, aqui é ok também. Aqui not found. Bom, aqui tá tudo certinho. A gente pode estar fazendo um teste. Antes de dar o play, a gente pode estar fazendo um teste aqui de servidor para ver se tá tudo funcionando direitinho. A gente passa o nosso IP e a porta. E a gente dá um start. E a gente vai pegar... outro detalhe. Dá um stop aqui. Ele tem sistema de segurança de usuário e senha. A gente vem aqui nas Project Settings, vem aqui HTTP Server e aqui a gente passa o usuário e senha que a gente quiser. Esse aqui é o código, a senha com encoder, né? Para poder salvar com ele codificado, para não ficar fácil de achar a senha, né? Então aqui a gente dá um start. Mostrei ali porque quando a gente acessar aqui, ele vai pedir usuário e senha. E é aquele usuário e senha que a gente vai passar.
admin. Ele não vai voltar nada porque aqui a gente tem que passar esse teste server. Teste server. Esse server ok. Então aqui a gente pode dar um stop. É bom sempre dar stop. Não ficar apertando várias vezes no start. Porque se você apertar várias vezes, ele vai abrir vários servidores, porque ele trabalha em thread. Então se você clicar, ele vai criar um thread, um servidor, clicou, ele vai criar outro e isso vai consumindo memória. E aí você não consegue fechar todos depois. Até dá se você acessar aqui pela URL e fechando um por um, forçando o fechamento. Tem como você vir aqui dar um force stop server e ele vai parar. Vai ter que fazer isso um por um, se tiver aberto. Mas isso aí vai ficar consumindo memória do computador. Então, sempre que você abrir um servidor, finaliza ele para poder parar de consumir memória. Bom, aqui a gente dá um play. Nosso servidor já está rodando. Vamos afastar um pouquinho só para a gente ver funcionando. Aqui vamos passar 127. Não tem nada, né? Que é aquele 404 erro not found. E a gente vai passar um get status. A gente pega nossos status. Agora a gente vai pegar o manager. E aqui nosso manager. Eu diminuir aqui. A gente pode fazer uma requisição aqui, get status. E vai puxar os status que tá lá. E aqui a gente dá um spawn. Ele vai spawnar o cubo lá. Certo? Para aqui. Vamos ver de novo. Vamos dar um spawn. Spawnou o cubo. Tá vendo? Ele deu um get status, né? Então aqui é uma requisição post e aqui é uma requisição um request get, né? Requisição get. E a requisição você também consegue fazer por outro código também, né? Aqui eu estou usando Python. Eu vou estar passando aqui o get status, usuário e senha. Tem que passar ele como basic, né? Para fazer a autenticação. E aqui eu tratei o texto que ele retorna. No caso, o nosso JSON em string. Então, se a gente dá um play aqui, ele puxou nossas informações. E aí, deixa eu dar um stop aqui, iniciar de novo, pra gente passar o post aqui, para ele spawnar o nosso cubo. Deixa aqui, vou colocar aqui, spawn, e aqui vamos colocar como post. Aqui eu tô passando a autenticação, uma data aqui, uma informação, né? E vai dar até pra gente ver essa informação aqui. Vamos parar aqui e vamos dar um print. Isso aqui é bom pra caso você passar alguma informação pra dentro do seu servidor, você faz o tratamento aqui e envia. Às vezes você quer mudar o nome de alguma coisa, atualizar algum título, alguma coisa. Então isso facilita. A gente passa o nosso body aqui. Vamos deixar um tempo alto pra gente ver. A gente dá um play. E aqui a gente dá um play. Vou tirar da frente aqui. Spawnou e aqui a mensagem. Servidor. Nosso servidor, como tá com acento, ele tá aparecendo errado ali. Mas é isso aí.
pode colocar aqui um Hello World. Ele vai spawnar outro, mas não vai aparecer porque ele vai spawnar em cima, né, desse daqui. Vai tá lá. Hello World. Vou estar mostrando aqui. Isso aqui são todas as ferramentas que tem nele, né? Inicialização e stop. Stop, deixa eu ver se... Não lembro se eu parei. Inicialização e stop. Aqui as variáveis, para você criar uma variável, você pode deixar uma variável salva com as informações aqui se quiser, para passar depois. Aqui você salva dentro do nosso armazenamento. Aqui você já salva já várias strings de uma vez, várias informações, né? Aqui você adiciona, isso aqui você coloca de uma vez e aqui você adiciona itens a essa variável. Já vai estar pronta lá, né, esse armazenamento. Aqui é para a gente setar o time do timeout. Isso aqui é para a gente atualizar a informação. A gente passa a informação aqui, igual a gente passou o user. Aqui a gente vai editar pelo aqui. A gente vai passar o user. Aqui, se você quiser alterar a chave também, aqui, né, user, você pode alterar. A gente pode estar deixando igual. E aqui a gente altera a informação. Lá era Jailson, eu posso colocar Carlos. E aqui vai fazer a alteração. E aqui você faz pelo index. Pelo index aí você tem que saber certinho qual é o index que tá, né? Aqui é para deletar. Você deleta pelo index e pelo aqui. É a mesma coisa, você passa aqui e ele vai deletar só aquela aqui, né? Aqui a gente faz aqui a gente pega informações. Vai pegar todas as informações. Aqui a gente pega pelo ID, pelo index. Aqui a gente pega pelo aqui. Esse aqui é pra gente criar um HTML para transformar ele em data. E aqui a gente transforma um JSON em data também. Se você quiser passar informações por JSON, lá, você pode passar por aqui também. Passar no formato JSON certo. Então aí assim vai estar passando lá para dentro da informação, né? Para nosso, no caso aqui ele vai estar criando uma variável, mas a gente pode estar passando pro nosso array aqui, no caso assim, né? E isso daqui é o que a gente recebe as requisições. Esse a gente recebe, sempre tem que instanciar, não pode esquecer. E aqui é o response, que a gente envia a informação. Beleza, pessoal? É isso aí. E qualquer dúvida é só chamar a gente que a gente ajuda, não precisar, tá bom? Falou, tchau, tchau.